Olá, turma. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Cuidando-se. Cuidado, hein, galera? Estamos aí já com a tal segunda onda, né? O Brasil, infelizmente, também foi incluído na lista, né, no cardápio do novo coronavírus para promoção da segunda onda da Covid, hein? Cuidado, principalmente você que tem predisposição ou que tem parentes, né, os avós, os idosos, né, ou os próprios pais que têm aí alguma comorbidade, ou seja, são mais vulneráveis caso se contaminem com esse vírus. Tomem cuidado, beleza? Nada de neurose, nada de estresse ao extremo, nada de entrar em depressão ou de desistir, né, da vida por causa de doença, de Covid-19, nem 20, nem nada. É só mesmo tomar cuidado, aguardar, porque a vacina vai vir, né? Não sabemos ao certo ainda, mas as expectativas e as perspectivas são muito boas já para o começo de 2021, com fé em Deus, aquele que acredita em Deus, né? Para aqueles que acreditam, com fé, logo logo teremos aí uma vacina, porque a fé eu digo porque temos que acreditar, né? Porque trabalhar por ela já tem gente trabalhando, tá bom? Inclusive Deus, né? Para quem acredita que seja Ele aquele que cuida desse planeta e de nós que estamos nele, tá bom? Então é isso, cuidado, previna-se e olha, um aviso importante, tá bom? Estamos na reta final, hoje, dia 19, falta exatamente a partir de hoje 30 dias para acabar o ano letivo, tá bom? É claro que em alguns casos, para alguns, né, que se adiantaram, que fizeram tudo, que alcançaram aí a média necessária para passar de ano, bem antes um pouquinho, né? Bem antes um pouquinho não dá, né? Mas antes um pouco do dia 19 já estarão aí, com fé em Deus, liberados, né? Das obrigações estudantis e isso, né? Aprovado ou aprovada, beleza? Mas eu queria nesse momento pedir para que você nos ajude, ajudando primeiramente seus colegas, aqueles que abandonaram, aqueles que largaram tudo, aqueles que fizeram o primeiro bimestre e que não estão fazendo o segundo por algum motivo. Ajuda essa pessoa, tá bom? Dá tempo ainda. A Secretaria de Educação, o governo do estado, né, através da Secretaria de Educação, programou uma forma de salvar esses alunos de perderem um ano, de fazer com que eles não percam o ano letivo deles. Não vai ser fácil para eles, não vai ser mamão com açúcar, não vai ser de mão beijada, porque afinal não seria justo. Por quê? Porque você que está aí na batalha, né, fazendo as atividades, buscando cumprir com as suas obrigações estudantis, está, né, tipo, com o direito de ser aprovado por tudo que fez. Então não seria justo alguém que não fez nada chegar e já ser aprovado de cara. Não vai ser assim, obviamente, tá bom? Então essa pessoa vai ser conversado com ela, a coordenação e nós professores conversaremos com essa pessoa para que ela, né, ele ou ela, possa passar por um processo e procedimentos para alcançar as notas que ele não tem ou ela não tem porque deixou de fazer as atividades. Mas ainda dá tempo de salvar essas criaturas da reprovação, tá bom? E para isso a gente pede a ajuda de vocês. Como a gente não conhece alguns, a gente não conseguiu contato através dos dados, né, do telefone que deixou na secretaria, então a gente está pedindo a sua ajuda. Ajuda essa pessoa a não perder o ano dela, o ano letivo dela, tá bom? Fala para ela procurar a coordenação, o Anderson e a Lourdes estão aí nos grupos de WhatsApp e eles podem atender esse aluno ou essa aluna do terceiro EJA e orientá-la ou orientá-lo quanto a o que ele precisa fazer para recuperar-se e não perder o ano letivo. Tá bom? Contamos com a sua ajuda, beleza? Ajuda essa pessoa. Primeiro você vai estar ajudando a pessoa, depois o colégio, a sua turma. Tá legal? Porque todos ganham quando alguém está bem, não é verdade? É a corrente do bem, galera. Quando alguém está bem, quando fazemos o bem para alguém, todos ficam bem, não é verdade? Com certeza, tá bom? O bem só traz o bem, beleza? Então vamos lá. Nossa aula hoje é uma continuação, vamos ver os biomas da Terra, né? Os biomas do Brasil, principalmente, que é o que mais nos interessa, tá bom? Começando aí pelos ecossistemas, que são, digamos, a parte maior de um bioma, né? Eles correspondem ao conjunto de comunidades que interagem entre si e com os fatores abióticos. Abióticos, lembram? São os fatores sem vida, tá?
as substâncias inorgânicas, aquilo que não tem vida, mas que compõe um ambiente na Terra. Rochas, o solo, o ar, a água, são fatores abióticos, são fatores sem vida. Os bióticos são os animais, né? Todos os seres vivos, incluindo as plantas, os fungos, as bactérias, que compõem um meio ambiente e com os quais outros seres vivos interagem, tá? Então, mas existem os abióticos no meio ambiente, em que uma determinada área ou em um mesmo intervalo de tempo compõem ou fazem parte de uma determinada comunidade, tá legal? Então isso é ecossistema, isso é definição. Ecossistema é um conjunto de comunidades que interagem entre si e com os fatores abióticos. Comunidade está falando de seres vivos, tá bom? Não existe comunidade de rocha, não existe comunidade de areia, nem de lagos, rios, ou lagoas, ou oceanos. Não existe comunidade disso. Comunidade é, obviamente, de seres vivos. E esses seres vivos interagem entre si e com os fatores abióticos do meio, com as coisas que não têm vida no meio ambiente, onde tudo isso está, juntos, tá bom? Bioma, definição de bioma, são formados por ecossistemas. Então, bioma é algo maior que um ecossistema, né? Para eu ter um bioma, eu tenho um conjunto de ecossistemas que interagem fortemente entre si e compartilham determinadas características gerais com as condições climáticas e a vegetação predominante daquele tal ambiente, tá bom? Daquele tal bioma. É o que a gente vai ver agora. Nós temos, primeiramente, os ecossistemas, os terrestres e os aquáticos, tá bom? Os ecossistemas aquáticos são representados pelos oceanos, rios, lagos, lagoas, né? Os corpos d'água em geral, incluindo os subterrâneos, tá? Nesses ambientes, os seres vivos são considerados em 3 grandes categorias: o plâncton, o nécton e os bentos. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Os plânctons são conjuntos de organismos, né? Alguns microscópios, hein, galera? Microscópicos, só podem ser vistos com microscópios, tá legal? Plânctons são organismos que vivem em suspensão na coluna da água, tá bom? A maioria dos seres planctônicos é microscópica, não pode ser vista a olho nu, né? Só com o uso de um aparelho ampliador, um microscópio, por exemplo, tá? Esses seres não apresentam locomoção ativa, eles não ficam nadando na água, eles ficam, dispersos na corrente marítima, na corrente aquática, tá bom? São carregados passivamente pelas correntezas. Esses organismos, os plânctons, são clorofilados, tá? Como as algas, que são chamadas coletivamente de fitoplâncton. Então existe o plâncton e o fitoplâncton. Plâncton são, digamos, animais microscópicos que vivem na água, servem de alimento para várias espécies de seres aquáticos e são chamados aí, entre aspas, de animais, tá? Os fitoplânctons são plantas, tá? Algas, seres fotossintetizantes, tá? E clorofilados, possuem clorofila na sua constituição. Os clorofilados, ou quase que na sua totalidade, são seres que possuem a coloração esverdeada, verde ou esverdeada. E essa coloração ela é proporcionada pela clorofila, tá bom, gente? Já visto que eu já orientei vocês, já passei para vocês que a clorofila é a substância responsável pela cor verde das plantas, não é isso? Tem a xantofila, a antocianina também, e estas substâncias são responsáveis por outras colorações que as plantas adquirem, tá bom? Então, os organismos clorofilados também podem, ou melhor, o fitoplâncton pode ser o plâncton pode ser fitoplâncton, plantas, algas, mais especificamente algas, ou organismos heterótrofos. Lembram o que é heterótrofo? Não, né? Ou lembra? Seres que se alimentam de outros seres. Se é plâncton, se é planta, se é fito do latim significa planta, tá? Se é planta ou alga, se é fotossintetizante ou quimiosintetizante, significa que ele produz seu próprio alimento, ele não se alimenta de nada vivo. Tá legal?
então são autotróficos ou autótrofos, beleza? Já os heterótrofos, esses se alimentam de outros organismos vivos, como protozoários, né, que são vermes, e pequenos animais que existem em suspensão na água, sendo carregados pelas correntezas, tá bom? Então, esses aqui, então, olha, veja, as algas e plantas fotossintetizantes constituem o grupo dos fitoplânctons, beleza? Aqueles que não se alimentam de outros seres vivos. Esses são chamados de autótrofos ou autotróficos. Por quê? Porque não se alimentam de outros seres vivos, são capazes de produzir seu próprio alimento. Já esses aqui, ó, os heterótrofos ou heterotróficos, protozoários e pequenos animais que formam o grupo dos plânctons, são chamados de zooplânctons. Se são heterótrofos, automaticamente são seres que se alimentam de outros seres vivos. Tá legal? Algas unicelulares, protozoários, pequenos crustáceos, entre muitos outros, formam o grupo que nós chamamos de plâncton, tá bom? Aqui nós temos alguns plânctons em imagem ampliada por aparelho eletrônico, por aparelho de ampliação de imagem, microscópio, beleza? Aqui nós temos exemplos de algas unicelulares, protozoários, pequenos crustáceos e alguns outros que formam o grupo dos plânctons, beleza? Sabiam que a baleia azul, o tubarão-baleia e a raia-jamanta, 3 dos maiores seres das águas do nosso planeta, se alimentam exclusivamente de plâncton? Sabiam? Pois é, a baleia azul, galera, é o maior mamífero da Terra e o maior animal do nosso planeta. Ela pode chegar até 40 metros de comprimento. Imagina uma baleia com 40 metros de comprimento, que não é carnívora, não se alimenta de outros animais. O único alimento da baleia azul é o plâncton. Ela vive de boca aberta, igualzinho ao tubarão-baleia, igualzinho a raia-jamanta, que é a maior arraia do planeta, né? Os 3 maiores seres da Terra que existem, que vivem na água, no caso, um deles não é peixe, né? Porque a baleia não é peixe, baleia é mamífero, beleza? Esses 3, que são os 3 maiores animais da Terra, não são carnívoros, se alimentam exclusivamente de plâncton. Eles têm que absorver com a boca aberta durante todo o tempo na água toneladas e mais toneladas de alimentos, no caso das baleias, né? Por quê? Porque as baleias azuis podem chegar a 40 metros de comprimento e pesarem até 30 ou 40 toneladas, galera. Já o tubarão-baleia pode chegar até 25 metros de comprimento, pesando entre 10 e 15 toneladas, né? E a jamanta, a raia-jamanta, que é a maior raia de todas, né, que é da família dos tubarões. As arraias são todas da família dos tubarões, tá bom? Esses condrictes, né, como são chamados, esses seres podem chegar a até 10 toneladas de peso, né? E a envergadura das nadadeiras de uma raia pode alcançar aí algo em torno de 5, 6 metros, de uma ponta a outra da nadadeira, tá bom? Assim, então, são animais que se alimentam exclusivamente de plâncton, beleza? O nécton são animais que se deslocam ativamente na coluna da água, não sendo apenas passivamente carregados por correntezas e marés. É o caso da maioria dos peixes. Os peixes são chamados de nécton, tá bom? Aqui é a constituição do ecossistema aquático. Os bentos, os organismos que vivem em contato com o substrato é o solo, é a rocha, beleza? É onde ele se fixa, são sésseis esses animais, tá? Existem organismos bentônicos que são sésseis, são fixos, como é o caso dos corais de Recife, das algas, algumas algas, né? Porque outras não são sésseis, elas se movem pela corrente dos oceanos, como a alga marinha, uma que é gigantesca, ela tem vários metros de comprimento, eu não me lembro bem o nome dela agora, se eu lembrar eu falo. Então é o caso dos corais e das algas macroscópicas, aquelas algas que essas fixas, sésseis, são essas aqui, ó.
Macroscópico é aquilo que pode ser visto a olho nu, sem o uso de nada para ampliar, tá bom? Microscópio é o que os olhos não enxergam, sem o uso de um equipamento, né? E os que se deslocam livremente sobre o substrato, né, na água, são chamados de vágeis. Sésseis são fixos. Os móveis são os vágeis, como é o caso dos caranguejos, a estrela do mar e alguns outros. Esses são chamados de bentos, tá bom? Ou bentônicos, organismos bentônicos. Tá legal? São componentes do ecossistema aquático, beleza? Então nós vimos aí 3 classes desses animais: os plânctons, os néctos e os bentos, tá? Ecossistemas aquáticos nos oceanos, considerado o maior ecossistema da Terra, porque afinal ocupam cerca de 70% de todo o nosso planeta, né? Por isso, os ecossistemas aquáticos são os maiores do planeta Terra. São responsáveis pela liberação de grande quantidade de gás oxigênio para a atmosfera, devido à atividade fotossintética do fitoplâncton marinho. Esse fitoplâncton marinho aqui que faz fotossíntese, que produz oxigênio, são as algas, tá bom? São as algas. Fitoplâncton, plantas, tá? Microscópicas. Beleza, galera? Inclusive, desmistificando, né, e também construindo aí um conhecimento novo para quem não tem, as algas marinhas são as maiores responsáveis pela produção de oxigênio da Terra. Não é a Amazônia ou a floresta de Bornéu, a grande floresta de sequoias californiana, não são essas áreas de vegetação da Terra que produzem a maior quantidade. Claro que produzem, claro que são responsáveis pela produção de oxigênio, mas a maior produção de oxigênio da Terra está a cargo, sob a responsabilidade das algas dos oceanos, que estão sofrendo, morrendo e sendo extintas em algumas partes do nosso planeta devido ao aquecimento global. Tá bom? Ecossistemas de água doce. A quantidade de plâncton nas águas dos rios geralmente é menor do que a encontrada nos lagos, pois nos rios a água está em constante movimento. Essa movimentação aumenta o nível de gás e oxigênio dissolvido na água e impossibilitando uma, digamos, proliferação e não contribuindo para a vida do plâncton nos rios, tá? Já nos lagos não, os lagos, como são de águas mais paradas, menos móveis, proporcionam uma melhor condição, né, para a vida desses organismos que são os plânctons na água doce, tá bom? Na Terra nós temos os ecossistemas terrestres. Esse ambiente, que é o ecossistema terrestre, sofre a influência principalmente de fatores climáticos, né, como a temperatura do ar e a quantidade de chuvas, a pluviosidade, o que determina as grandes formações vegetais e as comunidades animais adaptadas a essas condições que o clima proporciona, tá bom? No Brasil nós temos 7 biomas, tá legal, galera? Nós temos aqui o bioma amazônico, o bioma pantaneiro ou do Pantanal, o bioma cerrado, que é o segundo maior do nosso país, tá bom? O segundo maior, e olha, aqui não tem 7, tá legal? Mas eu vou dar para vocês qual é o sétimo. Falta o sétimo, já é classificado e considerado como um bioma, e um bioma de grande importância, porque é o berçário da vida marinha na costa do Brasil. Então são 7 biomas da Terra, que é o manguezal, tá, galera? Que não está aqui relacionado. O manguezal, claro, relaciona-se com os mangues, né? Os mangues são o berço da vida aquática dos oceanos que cercam o Brasil. Do oceano, né? Porque nós somos banhados somente pelo Atlântico, ok? O Atlântico banha a nossa costa aqui. Então, os tubarões, as raias e muitas espécies de peixes vêm desovar nos mangues. O mangue, então, ele é conhecido, ele é classificado como berço de várias espécies de seres aquáticos que usam esse local, esse ambiente, esse bioma, hoje ele é classificado como bioma, para colocar seus ovos, para a sua reprodução e continuidade da vida oceânica, tá bom? Então o que falta aqui é o mangue, tá? Ou manguezal, beleza? Então, ó, o segundo maior bioma do Brasil e o quarto maior do mundo é o bioma cerrado,
tá bom? Degradado, devastado, destruído, negligenciado e, assim, castigado pela ação do homem, infelizmente. É onde vivemos, tá, galera? Pode olhar ao seu redor que você vê muito da destruição desse bioma, que é onde vivemos, tá legal? Temos aqui o bioma Caatinga, que ocupa mais especificamente a região do Nordeste, né? A Caatinga tem uma importância incrível para o Brasil, né? É um bioma de muita importância. Temos aqui a Grande Mata Atlântica, né? Que é o bioma atlântico da Mata Atlântica, que é a proteção natural que nosso país possui contra os furacões, ciclones tropicais, os tornados, né? Quando eles entram por que só os Estados Unidos, professor, sofre tanto com tornados, furacões e tal? Porque desmataram tudo, destruíram toda a vegetação que tem papel, né, galera? A vegetação não tem papel só de produção de oxigênio. Os vegetais não estão aí só para serem devorados pelos seus predadores, sejam na natureza ou o homem, né? A vegetação está aí por um propósito, né? Além de fixar o solo, de fortalecer o solo para que as erosões da água não destruam tudo, porque as raízes promovem essa sustentação do solo. Além disso, a vegetação, nesse caso em específico, a Mata Atlântica, ela quebra as ventanias que tentam entrar no território do Brasil, no território brasileiro, não deixando que essas ventanias se formem ou ganhem força ao ponto de formarem tornados. Ciclones tropicais a gente vê ocorrer, né, em algumas partes do Brasil, como Santa Catarina, por exemplo. A gente tem sempre aí, principalmente Florianópolis, né, está tendo sempre a notícia de que em Santa Catarina ocorreu um ciclone tropical, uma tempestade tropical, né? Mas, assim, por causa da Mata Atlântica, por causa da vegetação, nós não temos a incidência de furacões ou tornados destruidores no solo, né? No nosso continente, que é o Brasil, né? Porque o Brasil tem dimensões continentais, não é mesmo? De tão grande que ele é, beleza? Não só porque é grande, tá? É porque é muito diferente de um lugar a outro, né? Do Iapoque ao Chuí, nós temos diferenças gigantescas, né? Em todos os sentidos, e isso em se tratando de clima, vegetação e tudo mais. É um país de dimensões continentais, tá bom? A Amazônia cobre cerca de 49% do território brasileiro. E lembrando, a Amazônia não é só brasileira, tá bom? De toda a Amazônia, o Brasil possui em seu território cerca de 60% de toda a Amazônia. Esses 60% de bioma amazônico, de floresta amazônica, corresponde a 49% do território do Brasil. É grande, hein, galera? Sofrida, depredada, devastada, perseguida, né, pela ambição humana, pela ganância humana, mas ainda tem essa importância e ainda consegue ocupar toda essa faixa do território brasileiro. Distribui-se por 9 estados. Temos, então, o bioma amazônico no Acre, no Amapá, no Amazonas, no Maranhão, no Mato Grosso, no Pará, em Rondônia, em Roraima e no Tocantins, tá bom? É onde nós vamos encontrar o bioma Amazônia, tá? Ou bioma amazônico. Ela também se estende, né? Esse bioma também se estende por outros países, eu falei agora, né? Não é só no Brasil. Nós temos então o bioma amazônico no Peru, na Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa, no Suriname, na Guiana, no Suriname, na Guiana Francesa e na Bolívia. A maior quantidade depois do Brasil é na Colômbia, tá bom? Que inclusive era uma área muito ocupada pelas forças das Farc, né? Que é um grupo rebelde colombiano que chegou ao fim, né? Eles fizeram um acordo e acabou chegando ao fim, não mais sendo uma força revolucionária que combate o governo daquele país, né? Porque o Fidel morreu também, né? Não, aí eu tô falando de Cuba, né? Perdão. A Colômbia fizeram um acordo com o governo e esse grupo revolucionário cessou suas atividades, mas ocupava a Amazônia colombiana. Grande parte desse bioma é ocupado pela floresta amazônica, que se caracteriza pela rica biodiversidade, a maior biodiversidade do planeta. A palavra biodiversidade significa diversidade de vida, tá? Vida, diversidade de vida vegetal e animal. Não existe outro lugar do mundo onde a biodiversidade seja maior do que na Amazônia, tá legal? Inclusive na Amazônia brasileira, ok?
abriga cerca de 20% de todas as espécies de seres vivos do planeta, galera. Olha que coisa, né? Por isso que é tão importante para o mundo esse bioma, ok? Plantas nativas como o cupuaçu, guaraná, a seringueira, de onde se extrai o látex, né, para fabricar borracha, o açaí, que existem dois tipos de borracha, viu, galera? Até mais de dois, mas dois em especial. Aquele que é feito de látex e aquele que é feito do petróleo, como o pneu. O pneu é borracha, mas é uma borracha que é subproduto de petróleo, tá bom? O açaí, né, que é a fruta aí que os Estados Unidos tentou patentear, né, o açaí como sendo deles, mas é do bioma, é da Amazônia, tá? Não só da Amazônia brasileira, né? É um alimento consumido pelos índios há milhares de anos, né? Há centenas de anos, talvez milhares. O tucumã, o inajá, a castanheira, né? A sumaúma, o angelim e tantas outras espécies de plantas são nativas e endêmicas, hein, galera? Muitas delas. O que significa endêmica, professor? Só existe aqui na Amazônia, né? Então essas endêmicas também em matéria de animais, temos animais que só existem na Amazônia. Mas os animais mais importantes em destaque na Amazônia podemos citar aí a preguiça real, o macaco-aranha, né? Ou o cuatá, como é chamado pelos índios, né? Os nativos da Amazônia. O macaco-prego, o jacaré-açu. Esse aqui, coitado, o homem acha que é dele, né? Então você vê macaco-prego nas casas do ser humano. E assim, por mais que você trate bem dele com alimento, carinho e tudo, o habitat dele não é sua casa, né? Não é a casa do ser humano, é a natureza, né? O jacaré-açu, o maior jacaré do planeta, tá? Peraí, professor. Mas o crocodilo do rio Nilo não é o maior do planeta, chegando a quase 9 metros de tamanho? É crocodilo, galera. E embora eles sejam da mesma família dos crocodilianos, jacaré é jacaré e crocodilo é crocodilo, tá legal? O Brasil não tem crocodilo, tem crocodiliano, um ser que biologicamente tem parentesco com o gigantão lá do rio Nilo, de água salgada, mas que não é o mesmo animal, tá legal? É espécie diferente. Então o jacaré-açu pode chegar a 5,5 metros, até quase 6 metros. Muitas espécies de peixes, como o pirarucu, o puraquê, né? O peixe elétrico, que é o poraquê, a enguia, né? Tem 600 volts aí de energia elétrica que podem ser descarregadas em um ser humano e matar em poucos minutos, hein, galera? Jacarés morrem ao tentar comê-las, né? O poraquê, a enguia elétrica, né? E muitas outras, e muitas espécies de insetos. De insetos já falei em sala, mas acho que não falei para vocês. Só de insetos, só de formigas, né? A ciência cataloga por ano entre 3 e 15 novas espécies todos os anos, só na Amazônia, galera. Tem diversidade lá? Pois é, né? Só de formiga, né? E aí nós temos ainda o solo pobre e a camada de humus é muito fina, sendo rapidamente decomposta por ação de micro-organismos. Fungos e bactérias aqui, tá? São os decompositores da natureza, o final da cadeia alimentar. Lembra lá no ensino de cadeia e teia alimentar? Então, os nutrientes liberados por esse processo de decomposição são logo aproveitados pelas plantas. Com isso, a reciclagem da matéria orgânica na região é intensa, né? As plantas, elas usam tudo que os fungos e as bactérias decompõem, assim quase que instantaneamente, como o quê? Nutrientes, adubo, né, galera? Adubo. Para quê? Para o seu desenvolvimento. Por isso, na Amazônia, você vai encontrar árvores centenárias, milenares até, algumas com 3.000 anos de vida e com 220 metros de altura, né? Dá para achar essas árvores da Amazônia? Dá sim, nós temos elas. Ainda temos algumas que o homem não chegou a cortar, tá bom? A Mata Atlântica, por sua vez, é uma floresta tropical estendendo-se desde o Rio Grande do Norte até a região sul. Ela entra na Argentina, tá, galera? Ela entra no território argentino também. Então ela cobre as serras e as planícies litorâneas do litoral, da costa do Brasil. É a barreira de proteção, principalmente de proteção contra tornados, mas tem uma importância para a biodiversidade muito grande também. Atualmente, infelizmente, menos de 5% da área originalmente ocupada pela Mata Atlântica está preservada. O homem desmatou os outros 95% dela, viu, galera? Infelizmente. O pau-brasil, árvore de valor histórico, né, que os portugueses saquearam, né, do nosso país, quando vieram aqui, invadiram o nosso país,
Então, ó, tem valor histórico para o nosso país, porque era abundante na região da Mata Atlântica e hoje é a extinção. Então, quase não tem mais a madeira que recebe o nome do nosso país, o pau-brasil, né? Infelizmente. Plantas como o jacarandá, o jambo e o jatobá e muitas espécies de orquídeas e bromélias são nativas aqui, algumas são endêmicas, só existem aqui, tá, galera? Animais como a onça pintada, o mico-leão dourado, esse que chegou à beira da extinção, quem salvou ele da extinção foram os norte-americanos. Foram cientistas e pesquisadores norte-americanos que levaram a nossa espécie de mico-leão para os Estados Unidos na década de 20, galera. Imagina, em 1920 esse animal chegou à beira da extinção pela caça predatória, a ganância, né, e a ambição humana, a crueldade do homem. Cientistas norte-americanos levaram-no para os Estados Unidos e em viveiros apropriados, em ambientes adaptados, que tipo copiavam, né, pareciam com a Mata Atlântica, conseguiram salvá-lo e trazê-lo de volta para o Brasil. Hoje nós temos o mico-leão reintroduzido na natureza pelos americanos, porque nós que somos do país quase chegamos a levá-lo à extinção. É triste, né, galera? Então, o mico-leão dourado, macaco monocarvoeiro, né? Aves como a jacutinga, o macuco e a arapoanga, ou araponga, né? Grande número de espécies de serpentes, lagartos, anfíbios, sapos e pererecas, especialmente, são encontrados nesse bioma tão rico, mas tão quase não existente mais, né? Aliás, nós temos espécies de pererecas e rãs que não existem em outros lugares do planeta. E temos uma grande biodiversidade. Nós temos aí, ainda na Mata Atlântica, a grande floresta de araucárias, né, que são as mais altas árvores do nosso país, tá? As araucárias estão aqui, ó, na região do Paraná. Elas são coníferas, tá, pessoal? Pertencem à mesma família dos pinheiros e das sequoias gigantes da Califórnia, nos Estados Unidos. São plantas que produzem o pinhão. O pinhão é comestível, né? Principalmente agora, vocês vão ver muito nos supermercados aí o pinhão, que é usado muito no Natal. É muito gostoso ele assado em fogueira, né? Ou mesmo no forno. E o pinhão é fruto da araucária, que é um tipo de pinheiro, só que são os maiores pinheiros do Brasil. Podem chegar a 170 metros de altura, né? E são parentes biológicos das sequoias gigantes lá da Califórnia, nos Estados Unidos. Beleza? São coníferas, são plantas pertencentes ao grupo das coníferas, que estão entre os maiores e mais adaptados vegetais do nosso planeta, tá? Os pinheiros têm capacidade de viver na neve, no gelo. No Alasca, no Canadá, nós temos pinheiros sobrevivendo a temperaturas de 60 graus abaixo de zero. E eles vivem em lugares tropicais igual aqui no Brasil, né? Nós temos o Cerrado, que em determinadas épocas do ano é muito quente, e nós vamos ali para o Parque da Cidade e vemos o Parque da Cidade repleto de coníferas, né? Ou de pinheiros, mais propriamente ditos. Beleza? Seguindo, então. A caatinga é um bioma que é predominante do Nordeste do Brasil, né? Ocorre na maioria dos estados do Nordeste e de uma grande parte de Minas Gerais. Nessas regiões as chuvas são escassas, concentradas nos poucos meses que constituem a estação de chuva desses lugares, né? Na época da seca, os galhos das árvores tornam-se esbranquiçados. Na breve época de chuvas, a mata branca adquire outras cores, o verde e o multicolorido das flores que aparecem nesse período de chuvas embelezam, né, a caatinga brasileira. Só existe caatinga no Brasil, tá, gente? Não existe em outro lugar do mundo, não. São muito comuns nas regiões de plantas cheias de espinhos, né? Especialmente as cactáceas, os cactos, né, galera? Que a gente vê lá no xique-xique, né? O xique-xique, que é predominante do sertão do Ceará, né? Da Bahia ali. Tem até uma cidade da Bahia chamada Xique-Xique, né? Em homenagem a esse cacto, que é muito rico, muito abundante nessa região de caatinga do Brasil, né? O mandacaru, né, que tem até a música do Luiz Gonzaga, mandacaru quando brota lá na cerca, né? É o final que as chuvas chegam no sertão. Então, como professor, é um grande cantor, o tal do Carley, né? Então temos o facheiro, que é outra planta que é nativa da caatinga, né? O juazeiro, a aroeira, a maniçoba, né, galera? Que é um fruto da mandioca e que é comum na caatinga brasileira. Animais como pássaros,
como pássaros, o currupião, a carcará, né? O carcará é um tipo de gavião, né, galera? Um necrófago que se alimenta de restos mortais, né? A ararinha azul, que está extinta, né? Considerada extinta, mas nós vimos agora, eu estava vendo um documentário em que a ararinha começou a reaparecer na caatinga brasileira. Foi predada demais, foi cobiçada por todas as partes do mundo, levada, né, clandestinamente para várias partes do mundo, a nossa ararinha chegou à beira da extinção. E a cascavel, né, as cascavéis são muito comuns nessa região da Caatinga, tá bom? A mata de transição ali, ó, chamada de transição entre a Amazônia e a Caatinga, a mata dos cocais. A Amazônia até aqui, onde o cursor mostra, e daqui para cá a Caatinga, beleza? Segundo maior bioma do Brasil, um dos mais importantes do mundo, ele se equivale à grande savana africana, só que com outras características, ok? Ocorre principalmente no Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também, e Minas Gerais. Tem uma parte de São Paulo aqui, ó, também áreas do Cerrado no Amazonas, em São Paulo, no Paraná, na Paraíba, na Bahia e em Pernambuco também ocorrem áreas de cerrado, tá legal? Ele se caracteriza pelo clima quente, com estação seca rigorosa, correspondente ao inverno. Embora chova bastante em certas épocas do ano, como agora, né? Nós estamos vivenciando aí essa época de chuvas do cerrado. Afinal, o bioma onde estamos vivendo nesse momento, né? A vegetação varia de lugar para outro, ocorrendo desde plantas rasteiras até árvores grandes, tá? Em beiras de rio, em matas ciliares, regiões que hoje são chamadas de APP, áreas de proteção permanente, né? Ambientais. Geralmente são muito altas algumas árvores nessas regiões, tá? Como aspecto típico, caules retorcidos, né? Os caules são bem tortos, né, galera? Dizem que as plantas do cerrado se entortam fugindo das chamas do fogo que todo ano as afeta de alguma maneira, né? E elas desenvolveram no processo de adaptação cascas grossas para aguentar as queimadas, galera, né? Isso é fato científico já, tá? As cascas grossas das árvores do cerrado que você não encontra na Amazônia nem na Mata Atlântica, essa casca grossa foi desenvolvida e esses galhos retorcidos se desenvolveram para livrar a planta, né, a parte vital da planta do fogo das queimadas de todos os anos. Queimadas naturais e principalmente as criminosas provocadas pelo homem, né? O fogo é um importante fator ecológico, embora seja maléfico em vários aspectos, o fogo tem aí no cerrado um papel de importância ecológica. Ocorre geralmente em períodos secos. Raios e mais raios provocam queimadas naturais, sem a ação do homem, mas o homem esse maligno do nosso planeta, né, que é o ser humano, não todos, mas grande parte, coloca fogo criminoso no cerrado, destruindo e matando, como a gente viu agora no Pantanal, sendo devastado pelo fogo colocado intencionalmente pelo homem, né? Plantas como o araçá, o murici, o indaiá, a gariroba, o pau-terra e o capim-flecha, que pega fogo com facilidade, são bem típicos desse bioma, tá? Animais como a ema, que é a maior ave das Américas, né? A parente biológica do avestruz, só que não chega ao mesmo tamanho dele, tá, galera? A siriema, o tamanho da bandeira, como a gente vê aqui nessa imagem. O veado campeiro, que está à beira da extinção. E o lobo-guará, que também está em ameaça, sob ameaça de extinção. São seres típicos, né? Encontrados no cerrado. Alguns deles você não vê em outro lugar do planeta. São endêmicos, tá? Os pampas, galera, ocorrem mais no Rio Grande do Sul, tá bom? Abrange áreas como Uruguai e Argentina, chamados, você já deve ter ouvido a expressão pampas gaúchos, né? São essas áreas aqui, ó, geralmente são planícies, né? E são recobertas de grama, gramíneas, né? A vegetação herbácea é utilizada na criação extensiva de gado. Essa atividade é um fator de ameaçar as diversas espécies de plantas e animais que vivem nesse bioma. Atualmente, outra grande ameaça é o plantio de eucalipto, porque o eucalipto, galera, ele é muito, né, tem até uso cosmético aí para fabricação de alguns cosméticos, né, e outros digamos, outros produtos. Mas o eucalipto, ele suga muita água da terra, ele exige muita água para sobreviver, e aí ele seca várias regiões. Você já deve ter ouvido falar das secas, né, em algumas áreas do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul não é tão frio, tão chuvoso. Pois é, algumas áreas do Rio Grande do Sul não chovem tanto, e em algumas delas os eucaliptos, a plantação de eucalipto para o comércio, para a subsistência de alguns produtores, plantadores, né, fazendeiros,
Esse plantio dessa planta tem prejudicado várias áreas do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o eucalipto suga muita água do solo, tá bom? O eucalipto é usado também como para fabricação de papel, celulose, né? O papel do seu caderno aí, por exemplo, e para madeira, não só para madeira para uso nas construções, mas também para fabricar carvão, tá bom? Carvão vegetal feito de eucalipto. Pantanal localiza-se nos estados do Mato Grosso, estou terminando já, viu, galera? Mato Grosso do Sul, região onde se alternam períodos de muita chuva e períodos de seca. Essa alternância possibilita a ocorrência de vegetação rica e variada, com espécies típicas de outros ecossistemas, como os cerrados da caatinga e de florestas. Ocorrem no Pantanal, né? Durante as chuvas ocorrem as cheias, inundando grande extensão às margens dos rios, formando a maior região alagada do mundo, tá? Então, o Pantanal brasileiro constitui-se a maior região alagada do planeta, tá legal? O Pantanal não é pântano, tá, gente? Pântano é muito diferente de Pantanal. O pântano é sujo de vegetação suja, de galhos, de plantas em decomposição, animais em decomposição. O Pantanal não é isso, tá legal? Ele tem um nome parecido, mas não tem características parecidas, tá? O Pantanal não fede, e os pântanos são fedidos, fedem a enxofre. Por quê? Porque existe muita decomposição nas regiões alagadas dos pântanos. O Brasil não tem pântano, tá bom? O Pantanal abriga grande número de aves, algumas migratórias, né? Como é que se diz? De épocas, né? De algumas épocas do ano, beleza? A garça, então nós temos mais de 700 espécies pantaneiras, né? Arara azul, que também ocorre nessa região do Brasil, a garça, o flamingo e sua ave símbolo, o tuiuiu, que é esse daqui, ó. O tuiuiu é o símbolo do Pantanal do Brasil, beleza? Não existe Pantanal em outro lugar, existem os pântanos, né? Existem os pântanos. Também são características da região a sucuri, que é a maior cobra do mundo, tá bom? Lá fora ela é chamada de piton, né? Piton. No Brasil é sucuri, é a maior serpente do planeta. Não é venenosa, mas é perigosíssima, né? Porque de tão grande, pode chegar a 12 metros. Já imaginou ver uma cobra com esse tamanho? Né? As mais comuns chegam a 9 metros no Pantanal. Esse bicho é capaz de te engolir inteirinho, né? Ou inteirinha. A arara azul e o cervo do Pantanal e a onça pintada são animais também emblemáticos desse bioma. Beleza? O tuiuiu é o símbolo, mas esses animais são emblemáticos na região porque são vistos em grande quantidade ainda, felizmente, né? Dentre os representantes da flora do Pantanal, plantas, né? Podemos citar o buriti, o manduvi e o carandá. Beleza? Os manguezais tá aí, né? Não estava na lista, mas está aqui, ecossistemas de transição entre o mar e a terra. Então, ficam ali na divisa entre a água doce que vai do rio para o oceano e o próprio oceano. Ocorrem assim em regiões litorâneas do Brasil, e sua distribuição vai do Amapá até Santa Catarina. São ambientes, os mangues, né, os manguezais, são ambientes de grande importância ecológica, sendo muitas vezes comparados a um berçário. Falei agora disso, né? Um grande número de animais marinhos utiliza esses ambientes para a reprodução. As árvores dos manguezais são características, pois apresentam modificações do caule nas raízes. Para aguentar a quantidade de água, as raízes se tornam raízes suspensas para poder não apodrecerem na água, né, galera? E poderem captar os nutrientes, a luz do sol, fazer fotossíntese e tudo mais. Então, ó, apresentam modificações do caule nas raízes que permite sua sobrevivência no solo lodoso, de lodo, muito lodo, né? Aí sim, aqui a gente tem um pouco de características de pântano, mas não é pântano ainda, é mangue, tá? Só que aqui a gente sente muito odor de decomposição. Então, o solo dos mangues é pouco firme e com reduzida concentração de gás oxigênio dissolvido. Por quê? Porque a decomposição concentra outros gases, como enxofre, e impedindo a existência de grande quantidade de oxigênio. Tá legal? É daqui que a gente vê aqui é o ambiente favorito, né, dos caranguejos. Beleza? Então, olha as raízes. Elas
se adaptaram para sobreviver a grande quantidade de lodo e água, e porque tem pouco oxigênio nessas águas, né? Então elas se adaptaram se estendendo pelo caule da planta, procurando sair da água. Que bacana, né? A capacidade que essas plantas têm de se adaptarem para sobreviver. Beleza? É isso por hoje. Estendi até 45 minutos, me perdoem, eu gosto de aulas até 40, porque o tempo de aula é 50, né, no colégio. Mas as videoaulas são de 40 em média, para que você se prepare, comece o vídeo, né, faça anotações, enfim, dê suas pausas, mas essa precisou ir além um pouquinho, porque eu precisava fechar o conteúdo de bioma. Beleza? Próxima aula vai ser sobre as relações ecológicas, tá legal? De inter e extra, digamos assim, vocês vão ver na próxima aula, beleza? Na próxima aula, relações ecológicas, conteúdo grande também, mas muito importante para quem vai fazer Enem, não agora, porque esse ano foi atípico, mas no futuro também, beleza? Grande beijo no seu coração, obrigado por assistir a aula, não esqueça de realizar a atividade que já está na plataforma. Até mais, galera, até a próxima.